Oi, pessoal, estamos aqui para mais um episódio sobre discipulado com o pastor Nives Bergsten e vamos falar vamos continuar, né? Falando um pouquinho sobre as ferramentas do discipulado. Meu pastor, quais são as ferramentas para se formar um discípulo, para fazer um discípulo? Perfeito. A primeira ferramenta, vamos separar o que é ferramenta e o que é condicionante. O condicionante é nascer de novo. O condicionante é ter o Espírito Santo em sua vida. Porque quem não é discipulável não vai ser discípulo. Bom, tirando essa parte que é óbvia, que quem faz é Deus, né? Arrependeu, converteu, não sei o que, a ferramenta. Tirando isso aí, o primeiro elemento do discipulado é o relacionamento. Jesus, em Marcos capítulo 3, verso 14 e 15, melhor dizendo, e chamou Jesus para si os que quis, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Primeiro está com Jesus, está lá escrito Marcos 3. E aí, Jesus chamou para estar com eles, e interessante, Jesus estava passeando na orla do Lago de Genezaré, Mar da Galileia, e encontra dois discípulos, e eles sabiam quem era Jesus, né? E aí ele chama, segue-me, e eles foram, mas eles sabiam quem era Jesus, porque Jesus morava em Cafarnaum. Então, ele tipo assim, esse senhor todo dia, tudo bem, como é que vai e tal. Eles eram conhecidos, havia uma relação, ainda que é uma relação sem intimidade, mas Jesus agrega todos eles, e depois que andou um período com eles, daqueles que estavam andando com ele, ele escolheu 12. Então, a relação é o primeiro mais importante elemento. O que é que acontece nesse ponto aí? Muitas pessoas vêm à igreja, começam a ser membros da igreja, mas eles têm um problema de julgar todo mundo, criticar todo mundo, ter medo de todo mundo, ninguém tem amor. Ele tem as experiências anteriores, em que ele molda as experiências presentes ou a possibilidade pela história passada. Então, a história passada aponta a história futura. Deixa eu tirar só uma dúvida, meu pastor. Quem olha assim e tem esse olhar de julgamento, normalmente, eu quero só entender, pessoas que têm essa visão, elas julgam e se sentem julgadas ao mesmo tempo. Sim. É aquilo a gente chama de projeção, né? Ele projeta no outro. O que é a projeção na prática? Vamos pegar assim, ó. Aqui tem o meu inconsciente, aquilo que eu não admito. Aí, aquilo que eu não admito, aquilo que está aqui, que eu não estou fazendo consciente, eu estou vendo no outro, e aí eu vejo para o consciente. Então, o meu inconsciente projeta no outro e me mostra. Uma sombra. Então, tudo aquilo que você está dizendo, na verdade, já está dentro de você. Você fala assim, aquela minha mandona. Se alguém diz que você é mandona, é porque ela está resistindo a alguém mandona dentro de si. Digamos que foi criado no lar, que tinha mandona, então a diretora da escola marcou muito ele porque entrava na classe, ele estava lá, então ele ficou com aquele reserva e olhou para você e viu. Então dentro dela tem ou a mandona ou tem uma pessoa que ele tem medo dessa mulher mandona. Então mais ou menos isso seria a ideia da projeção. Então quando a pessoa chega num ambiente que vê tudo e julga tudo aquilo está dentro da pessoa. Aquilo é um mecanismo que já foi comprovado pela ciência, a projeção. Um mecanismo fácil de entender. Só que isso não muda nada. O fato de que é um mecanismo se deixa de ser, o fato é que está dentro da pessoa. Isso, o fato que não pertence ao reino. O fato que é lixo humano. O fato que é lixo da memória. Tudo aquilo vai ter que sair e ser limpado. Como é que vai ser limpado? Num ambiente de amor. Então, uma pessoa que tem muito medo de gente, demora muito tempo para se abrir para Deus. Que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver, porque Jesus foi embora, o Pai nunca desceu na terra, o Pai nunca pisou os pés na terra, o Pai nunca veio. Jesus veio e foi embora. Então, quem é que está aqui, afinal de contas? Deus. Que Deus? O Espírito Santo. E como é que funciona isso? É porque quem, na verdade, está aqui é o corpo do Cristo que foi embora. A cabeça foi embora, o corpo ficou. Então, o Cristo está na terra, no corpo. Então, quando a pessoa é cheia de preconceitos entra na igreja, ele não sabe da verdade do amor. O reino é um reino de amor. O reino é um reino de perdão. O reino é um reino de aceitação. O reino é um reino de acolhimento. Ah, mas aqui não tem acolhimento. Não, você é que não sabe o que é acolhimento e diz que aquilo não tem acolhimento. Você não sabe o que é perdão e diz que não tem perdão. Você que nunca viveu a experiência de amor e diz que aqui não tem amor. Aqui tem amor, é que você é cego mesmo. Você é cego para o perdão, para a aceitação, para o acolhimento e amor. Você não tem nada disso aí. Mas fica aí, daqui a 3 anos você começa a andar. Eu lembro muito da passagem que fala assim, que o Senhor espera que a gente se arrependa.
Meu Deus, que Deus é esse? Que tá ali esperando com que eu me arrependa. É bem simples. A pessoa tá ali cheia de defesa, aí um dia ela vem pra celebração, sem querer lembrar que o camarada começa a pregar sobre julgamento. E naquele dia a pessoa chora, vai à frente, e a partir dali ele acredita nas pessoas. Como é que pode? É assim que funciona. Porque ele se desarmou. Ele foi amado numa sopa, veio tomar sopa comigo. Ele foi amado, sei lá em que, no aniversário dele recebeu uma plaquinha. Ele vai se desarmando, se desarmando. Aí chega uma hora que ele não julga mais ninguém. Ele aceita que o reino é o reino de Abu. Só que perdeu 3 anos da vida. Só que perdeu 2 anos julgando. Azar. O tempo não volta. Azar. A palavra é azar. Eu não tenho pena de ninguém, já sabe disso, né? Cada um tem seu processo. Eu não tenho. Como é que eu vou ter pena de uma pessoa que aquilo é o processo da própria pessoa? Demorou 3 anos, em compensação ela tira os 3 anos de quebrantamento. Então a primeira ferramenta do discipulado é o relacionamento. É a base onde a pessoa vai ser colocada. Ela é colocada no ambiente de transformação. E aí, a segunda coisa dos relacionamentos começam as ministrações e os exemplos. Vou pegar primeiro os exemplos. Sem um exemplo, não há como andar no Evangelho. O Evangelho, se não tivesse Bíblia, por exemplo, será que acabaria o Evangelho? Não temos mais Bíblia impressa. O governo confiscou tudo. O Espírito Santo não foi confiscado. A memória das pessoas, o Espírito Santo ativaria a memória. A gente escreveria a Bíblia, eu decoro muito a Bíblia, eu escreveria, a Fernanda escreveria, um bocado de gente escreveria papel e todo mundo via ler os papéis. E depois, se não conseguisse, não tivesse mais caneta, a gente ia viver intuitivamente através do Espírito Santo. Então o Evangelho não é dependente de gráfica e de publicação, porque Jesus mesmo deixou nada escrito. Levou 27 anos para o primeiro livro da Bíblia ser escrito. Então não existe isso. O Evangelho é vivo por causa do Espírito. Então a gente precisa do relacionamento, dos modelos, que são as pessoas que estão na frente praticando, e aí sim daquilo que é dito. O que é dito está em terceiro lugar das coisas que são ferramentas. O que é dito são as coisas que são ditas de modo pedagógico ou andragógico, mas seria pedagógico mesmo, seria a parte instrutiva que eu faço na macro. Eu digo, funciona assim, a Bíblia é assim, Jesus é assim, o Espírito Santo é assim, aquele lado que arruma a cabeça. Pronto. Depois, a administração pessoal, que é ela que vocês fazem na conexão. Olha, a gente tem que parar de criticar o irmão, a coisa prática. Então, a teoria, a aplicação da teoria, e aí os ensinos conceituais. O que é Deus? O que é o Espírito Santo? O que é a palavra de Deus? Mas o conceito é cá atrás. Porque se você botar o conceito na frente, ele acredita que o evangelho é saber aquilo. Aí ferra tudo. Por isso que a teoria tem que vir depois. Porque eu primeiro dou a aplicação da teoria, depois dou a pessoalidade da teoria e depois dou a teoria. Teoria pura. É mais ou menos assim. Isso aí me lembra também a frase, né? A gente tem uma frase aqui, gente, caso você não é da comunidade videira, que discípulo não falta macro. E isso vem lá de trás. Se eu tenho um bom relacionamento, se eu estou ali me relacionando em comunhão, se eu estou na conexão, praticando, a última coisa que eu vou querer é faltar uma macro. Isso. A última coisa que eu vou querer é fazer com que eu perca um ensino, porque as macros estão maravilhosas, né? Que eu perca um ensino. Então, é algo que o discípulo ele precisa entender que ali é só mais uma dádiva pra gente. Isso. É igual o servir. Isso. Eu fiz, gente, servir é um privilégio. Você, quando Deus te deu a oportunidade de servir. Hoje, agora nós vamos pra festa da família, né? Não sei se esse podcast saiu antes ou depois, mas na festa da família, que privilégio servir a um espaço, a uma comunidade de famílias que o Senhor está nos dando ali para um serviço. Que privilégio servir aquelas pessoas. E só tem essa mentalidade realmente quem ama Jesus, quem está em um relacionamento, quem entende o papel de um discípulo. Com certeza. Observe bem, pessoal, eu tenho que falar aqui agora que é uma leitura pessoal. A gente chama isso de idiosincrasia. Isso é uma idiosincrasia. A leitura que se faz sintética do que é igreja, do que é reino. É uma síntese. A gente tem aqui as coisas que você vê na Bíblia, você vai ler Jesus com seus discípulos. Onde é que você espelha Jesus com os 12? Na conexão. É um espelhamento. Jesus olha olho no olho para Tomé, anos e anos você olha olho no olho para você, discípulo, da sua conexão. Sei lá, Ana Flávia olha no olho para Ana Rios. Então aqui tem um olho no olho espelhado. Depois,
o ensino de Jesus ali, e vendo ele as multidões, ou então ele subiu no barco, afastou-se e começou a falar. É o ensino, digamos, conceitual que a gente tem na macro, é um espelhamento da macro. Aí depois você tem a celebração. O que é a celebração? É todo o Antigo Testamento, todo o livro de Salmos, tudo a celebração do próprio reino. É a alegria do reino, do livro de Salmos inteirinho, está no dia domingo, que tem também ali uma proclamação da palavra. Então você tem poucos espelhamentos, mas não tem 3 espelhamentos por semana iguais. Depois você tem o individual, e subindo ele em Mateus 17, subiu ele ao monte, levou para ele Pedro, Tiago e João. Aí leva os 3, individualizado. Agora é uma coisa pessoal. Essa impessoal, aí você sai para tomar café com, sei lá, você, Mone e a Vanessa, com Fernanda e tal. É ter essa pessoalidade. Então, esses elementos. E depois, quando você vai para estar com seus irmãos numa macro, é só o único momento, não vai se repetir, e você não vai se repetir também de estar com seus irmãos. Dias atrás eu tive uma oportunidade de fazer um funeral, um velório, e foi um sepultamento de um parente de uma discípula, e o sepultamento não foi aqui no estado, foi em outro estado, Rio Grande do Sul, e a gente estava fazendo aquele velório, aquele sepultamento, uma cerimônia fúnebre, só tinha 2 pessoas lá, do lado de lá, o caixão e mais 2 pessoas, e do lado de cá a igreja toda via Zoom, e entrou uma pessoa próxima do falecido, e ele falou assim: eu tenho que dizer que ele era meu amigo, mas a última vez que a gente se despediu brigando, e foi uma briga feia, e ele começou a chorar, e falou assim: eu queria que não tivesse sido assim, mas foi. Aí quando ele terminou de falar e não conseguiu terminar, chorando, eu peguei e falei assim para todo mundo que estava ali, falei: eu queria te agradecer, fulano, porque você nos brindou com esse teu testemunho. Isso dá a nós todos aqui a certeza de que a gente tem que aprender a se despedir das pessoas, porque pode ser a última vez que a gente vai vê-las. Isso para nós é mais uma lição. Ou seja, eu como discípulo aprendi com aquele irmãozinho ali que não era cristão. Porque eu sou aluno, eu estou aprendendo com tudo. Então eu aprendi, apliquei para os irmãos, mas agora eu lembro: você não veio para macro, e se for a última macro? E se for o último momento que você vai para a conexão? Você não sabe, ninguém controla nada. Então, para você ver que cada momento é único. Cada momento, esse momento quem está aqui, eu não estou aqui pensando na edição do podcast. Eu estou aqui inteiro. Eu não estou fora, eu estou aqui inteiro. Minha alma está aqui, meu pensamento está aqui, meu raciocínio está aqui, minha emoção está aqui. Eu estou inteiro aqui, porque eu estou vivendo esse momento. A gravação não será eu, nem você. A gravação será os beats que vão aparecer lá para abençoar você que está assistindo. Mas eu que estou aqui, já estou tendo minha oportunidade aqui. É único. Isso aqui é único. Então é justamente isso que é evangelho. Evangelho é essa inteireza. E de repente, se Jesus arrebatar a sua igreja, eu estava inteiro, amando, servindo, indo lá na festa da família, eu estava ministrando a conexão e subi. Então, assim, é essa vida que só existe o agora. Se você viveu inteiramente agora, você está vivendo o reino. Perfeito, meu pastor. Muito obrigada aqui, gente. Vamos ficando com mais um episódio. Não perca os outros episódios. Manda pra todo mundo aí. Se você ainda não assistiu, clica pra assistir, tá certo? E que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Muito obrigada, meu pastor. Bênção muito pura. Obrigada. Obrigadão.